Graça e paz, povo abençoado, seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Meus queridos, antes de começar esse vídeo, que tem o título de Por que o tabernáculo, o primeiro e o segundo templo foram destruídos? Então, meus queridos, eu vou deixar aqui o meu ponto de vista, né? E indagando também, né? Como poderia o homem, a própria criatura de Deus, destruir algo se ele habitasse nesse lugar? Não tinha como, né, meus amados? Como que alguém vai destruir algo que Deus habita? Diga-se de passagem que o tabernáculo, o primeiro e o segundo templo foram destruídos por quê? Porque não era habitação de Deus. Vamos a esse entendimento. Olha aí, meus queridos. Vamos a esse entendimento. Eu vou repetir o título aqui. Por que o tabernáculo, o primeiro e o segundo templo foram destruídos? Já vou responder isso de imediato. Bem, primeiro, Deus não habita ou não habitava nesses lugares. Quem poderia destruir esses lugares se Deus habitasse literalmente lá? Não tem como, né? No livro de Atos dos Apóstolos estão 2 versículos onde podemos ler exatamente que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Primeiro foi o diácono Estevão quem fez essa declaração durante o sermão que culminou em sua morte. Ele disse: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 48. Durante a morte de Estevão por apedrejamento, após dizer essas palavras, Paulo de Tarso estava presente. Curiosamente, mais tarde, após Paulo ter sido convertido a Cristo, né? Os irmãos já conhecem a história, no caminho de Damasco, né? Ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. Ele mesmo fez uma declaração muito semelhante. Ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Mas as declarações de Estevão e Paulo, elas estão fundamentadas no princípio bíblico, amplamente enfatizado em toda a Bíblia. Estevão, né, por exemplo, a sua tese ou a sua confirmação está fundamentada, ou a sua declaração está fundamentada numa profecia do profeta Isaías. Né? A profecia diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66, versículo 1. Eu sempre confundo Isaías com Elias. Às vezes eu estou lendo Isaías e falo o nome Elias. Bem, mais tarde o tabernáculo foi substituído por um templo fixo, né? Em Jerusalém, construído pelo rei Salomão. Mas o próprio Salomão, olha só, o próprio Salomão havia compreendido que Deus era tão grandioso que ele jamais poderia ser colocado dentro do templo, colocar dentro de uma caixa, né? Que ele havia construído. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Então, meu querido, uma das coisas que culminou para a destruição desses lugares foi a idolatria que os judeus tinham pelo templo, ou pelo tabernáculo, né? E de forma geral, os israelitas
eles entenderam errado as promessas de que Deus habitaria no meio deles no templo, né? Então, eles tentariam limitar Deus, né? Tentaram moldá-los, assim como o sistema hoje faz, né? Moldar aos seus próprios caprichos. Eles acham que Deus estava presente apenas em Jerusalém, se tratando dos judeus, né? É assim como os líderes hoje dizem, né? Se não está lá dentro, você está perdido. Não é assim, meu querido. Deus não habita em templos. Isso explica o desespero de muitos dos judeus, né? Quando o templo foi destruído durante o cativeiro babilônio. Lá no Salmo 137, nós podemos ler sobre como eles se lamentaram por Jerusalém e pelo templo. Mas eles não se lamentavam pelas suas transgressões, seus pecados, né? Que o pecado para os judeus era a transgressão, né? Eles se recusaram a adorar ao Senhor numa terra estranha, longe de Sião, né? E dessa forma eles tentaram reduzir o Deus de toda a terra como se ele fosse uma divindade tribal, né? Então Estevão, ele denunciou exatamente esse comportamento. Por isso ele usou a profecia de Isaías. E o contexto da profecia fala justamente do juízo de Deus que haveria de destruir Jerusalém e o templo. Mas que a adoração verdadeira continuaria. E nós podemos ler isso lá em João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Essa adoração sim continuaria, não a dos templos, né? E Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a terra passaram, se tratando aqui da antiga aliança, né? Versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Para você ver que o templo agora é espiritual. Os judeus, eles não gostaram de ouvir que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eles ficavam furiosos quando alguém falava essas palavras, né? E nem os religiosos. Na verdade, essa verdade soou nos ouvidos dele como uma blasfêmia. Olha só como eles idolatravam o templo. Hoje é um insulto aos religiosos também você falar essas verdades, pois é uma mina de ouro para eles. Eles não querem abrir mão dessa mina de ouro. E dentro desses templos aí, tem de tudo, meus queridos. Tem de tudo, de tudo. Eu quero encerrar aqui com 1 de Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, meus queridos, não é o local, é você. Então, meu querido, não é aquele local que as pessoas se reúnem que é a casa de Deus. Aquele local se reúne o templo de Deus, que somos nós. Então, qualquer lugar, pode ser numa casa, pode ser num galpão, pode ser em qualquer lugar, mas jamais aquele lugar será casa de Deus. Porque a verdadeira casa de Deus hoje é o Espírito do eleito. Então Deus, ele se faz presente por causa da sua presença. Aonde você está, 2 ou 3 se reunir, aí se faz a presença de Deus. Porque a presença de Deus não está em locais, em lugares, em templos feitos por mãos de homens. O templo é espiritual. O tabernáculo de Deus está com os homens. Nós lemos aí Apocalipse capítulo, se eu não me engano foi 21 que nós lemos aí, depois os irmãos voltam aí um pouco o vídeo. Então, meus queridos,
Não é assim. Uma certa vez, um líder religioso, ao eu especular, né? Porque você não pode questionar. Se você questiona um líder religioso, ele já vai chamar você de ovelha negra, que você está se levantando contra uma autoridade eclesiástica, que ele é ungido do Senhor. Meu querido, todos são ungidos. 1 de João, todos têm a unção do Santo. Então, meu querido, no conceito da nova aliança, no conceito do Cristo ressuscitado, só há um cabeça. E todos os demais são irmãos. Tirando Cristo, o resto são todos irmãos. E Deus não olha ninguém diferente. Deus, ele não trata filhos como o melhorzinho, o piorzinho, não. Para ele, filho é filho. A única diferença é que aquele que faz mais malcriações vai ser mais disciplinado, mas não vai deixar de ser filho. No conceito religioso não é assim. No conceito religioso, eles fazem acepções de pessoas. Tem que ser do grupo, tem que estar lá no hall de membros, né? Tem que ser um fiel dizimista. Tem que fazer todos os desafios, tem que pagar preço. Isso aí não tem ligação nenhuma com a nova aliança. Tudo isso é sombras que eles fazem hoje. Tudo isso que eles fazem é sombras do verdadeiro que já veio há muito tempo e eles não se deram conta que eles estão vivendo em sombras. Então, meus queridos, fico por aqui nesse vídeo. Espero que o conteúdo possa servir aos irmãos para um crescimento, né? Para um crescimento no entendimento. E eu peço aos irmãos que não é inscrito ainda, façam sua inscrição, fortaleça esse canal, né? Compartilhe a mensagem e deixe o seu joia, amém? E desde já, eu quero desejar a todos os meus amigos aí na plataforma digital um Feliz Natal para você e toda a sua casa, amém? Graça e paz, seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico.